Opa, chega de volta aí, pessoal. O pessoal estava quase tonto aí. Boa tarde para todo mundo, todos os viajantes, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui o terceiro programa do Mochiléu, claro, sobre viagem, sobre tudo que é bom na vida. E aqui, ao meu lado, com muito prazer, minha amiga jornalista Luna Markman. Luna, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Que coisa boa. É que ela viaja bastante e ela meio que realizou o sonho de quase todo viajante de meio que dar uma volta no mundo quase de graça. Isso que ela vai explicar para você com todas as dicas e além, como você sabe do nosso bate-papo, a gente faz também, a gente elege um destino para a gente falar e a gente abriu aí o programa com 360 no México. E por que a gente escolheu o México? Robertinha, coloca aí as fotos para que a gente possa explicar. É que, obviamente, eu tive a honra de encontrar essa minha amiga aqui lá em 2015. Foi 2015, agosto de 2015. Quando ela estava fazendo lá no meio, quase no início da trip tava dela. No início a gente mochilão. teve a felicidade de se encontrar lá no México e aí tem algumas fotos aí bem legais. Felicidade mesmo, porque já faziam 4 meses que eu estava viajando pelos Estados Unidos. México foi o meu início assim, do mochilão. E eu não tinha visto nenhuma cara assim, amiga. Aí quando eu te encontrei. De repente estamos lá. Bom, mas para que as pessoas possam entender como é que começou essa viagem de Luna, que foram ao todo 18 meses mais ou menos. Por aí. E como a gente vai fazer para dar dicas, tudo começou na Disney como um sonho. Só que ela foi lá a trabalho e ela vai explicar um pouquinho para mim. Conta pra gente, Luna. Pronto, tentando resumir. Em 2008, quando eu ainda estava na faculdade, eu fiz um intercâmbio para trabalhar na Disney através de uma agência de viagem chamada STB. E aí foi massa, 3 meses trabalhando lá. E aí em 2015 eu já estava assim, com aquela vontade de passar mais tempo para ter uma experiência mais duradoura, assim, ou com voluntariado, para aprender alguma língua. E aí eu apliquei num novo programa da Disney, que foi na STB também, para trabalhar como se fosse assim, assessorando o hóspede brasileiro. E aí eu voltei para lá, aí eu pedi demissão, porque aí eu disse, arrumei esse trabalho, de lá eu quero fazer curso, eu quero mochilar, então realmente eu pedi demissão do meu emprego, claro que eu já tinha feito uma reserva de dinheiro. E aí, tá aí que tá, camisa do Brasil, todo mundo patronizado, é uma seleção arretada, assim, o Brasil todo participa, fiquei muito feliz em ter sido selecionado. Esse era o meu grupo, eu trabalhava nesse resort. E depois que terminou, eu só comprei o primeiro ticket de ônibus de Orlando para Atlanta e comecei. E aí começou. E aí, como você falou, o primeiro país foi o México, correto? Depois quando você saiu de lá? Isso, assim, nos Estados Unidos eu ainda conheci algumas cidades. Para dar uma passeada. Foi, e aí que eu comecei a testar o Couchsurfing, que é aquela rede que conecta pessoas que têm um quarto, uma cama, um sofá, uma rede, o que seja. A Robertinha super espertinha, já colocou ali na tela. Esses aí são os meus scouts lá do México, no caso pra cá, né? Isso. Explica para quem não conhece, a gente tá falando de Couchsurfing e tal, como é que é essa plataforma e como é que funciona? É muito simples, você faz o seu perfil como se fosse um perfil contando um pouco quem você é, umas fotos suas e o que você pretende. Porque você está lá na casa da pessoa de graça, mas o objetivo do Couchsurfing é que você tenha uma troca de experiência com essa pessoa. Então, por exemplo, com ele, eu lembro que ele me levou para uma arena para ver uma luta livre, ele me levou para tomar uma sopa super gostosa, ele me deu dicas de como chegar naquelas pirâmides que você visitou. Então, tem uma troca, então não é tipo se hospedar de graça na casa da pessoa. Então é isso, e a dica é, dê uma olhada nos comentários que a pessoa que você quer ficar recebeu, se tem comentário de mulher, no meu caso é importante que tenha, que seja atualizada, entendeu? Às vezes até eu mandava assim, e aí, esse cara é legal mesmo, porque você às vezes dá uma nota ruim, recebe uma nota ruim, então assim, é só prestar atenção, ler com calma as revisões, os comentários, pegar os comentários atualizados e acreditar, porque na verdade a pessoa está recebendo, está abrindo a sua casa, ela que tem que ter a maior confiança, né? Exatamente. Se está lá de passagem só. E você tocou num assunto super legal, porque assim, a gente fala muito de viagem, é muito bom, só que a gente sabe, né, os meios, várias vezes quando nas viagens eu morro encontrar pessoas como você, tipo, mulheres que estão viajando sozinhas e tem os certos cuidados, e dá sim para viajar. E claro, tem que ter os cuidados como esse que você está falando, né? De procurar saber referências da pessoa e tal, dos locais, tudo isso vale em conta, né? Verdade. E assim, na América Latina, que foi a primeira parte do meu mochilão, eu vou ser muito sincera, foram quase 9 meses e eu não tinha assim
problema nenhum, porque eu pegava tomava algumas precauções, tipo, eu tentava evitar chegar numa cidade à noite. Então, às vezes, eu pernotava no ônibus, que é muito bom, porque já não precisa pagar um hostel, já está dormindo lá. É mais uma dica de economia, né? Então, assim, eu tentava chegar de manhã numa cidade, eu tentava pegar o hostel num local muito central, em que eu pudesse fazer tudo andando, para não ter que pegar ônibus, metrô, para economizar e também para não ficar naquele aperto, dar menos chance de ser assaltada. Sim. No hostel é muito legal, porque você consegue fazer amizades, então já faz o grupo para ir para algum ponto turístico. No Couchsurfing você está com uma pessoa que lhe dá as dicas, ó, aquela rua não é tão boa, vai aquele por ali, lugar... não vai por aqui, né? Exato. Mas assim, se eu continuei mochilando foi porque eu tive muito mais experiência boa do que ruim, né? Claro. E assim, obviamente você passou por vários países de culinárias diferentes, né? Robertinho, acho que a gente colocou aí uma pastinha aí só com as comidas, né, exóticas ou não. Vou pedir para você comentar. Não, mas enfim. Isso aqui, veja, na verdade, o que aconteceu aí? Isso aí é em Bangkok, o rei tinha acabado de morrer. Então tinha um mega funeral que já estava durando meses e eu passava lá de manhã, de tarde e de noite porque tinha comida de graça. Serviam? Serviam comida de graça porque estava na fila. Agora sim, pelo menos eu ia de preto, né, para mostrar algum respeito. Um mínimo de respeito. Mas aí eu comi bastante graça. Em homenagem ao tal rei, em homenagem, né? Que você era tão ligado. É porque eu não sei nem pronunciar, não vou nem me arriscar a pronunciar isso não, mas assim, com todo respeito. Mas é que mochileiro, bicho, sempre arruma um jeito de economizar. E essa é uma forma, ainda que... Então foi. E também tem aí, quais são essa daí? Isso aí eu não sei. Minha gente, eu adoro passear por feira e saio pegando tudo para provar. Isso aí eu pensava que era amendoim, mas é gafanhoto. Gafanhoto, lá no México. Comentou, né? Isso aí eu fui pegando assim, mas isso aí é tão salgadinho com a cerveja. Exatamente, pega maravilha. Bonzinho, né? Que só. Aí eu não... Isso aí é uma bandeja paisa, lá na Colômbia. É muito típica, é prato de trabalhador caminhoneiro mesmo. Banana, feijão, aqui, nosso né? PF. Feijão, ovo, torresmo, banana, é uma delícia. Tem que comer. Isso aí no Vietnã é muito legal porque lá é um país muito barato, assim. Então você se sente, assim, com uma possibilidade infinita de fazer todos os passeios. Imagina que o meu hostel custava $5 por noite. Sim. Isso aí foi porque eu perdi meu cartão de crédito. Então eu fiquei quase um mês presa no Vietnã, esperando minha mãe mandar meu cartão de crédito. Então eu ficava comendo pão com ovo. Quase todo dia. Parecia tipo um cachorro quente, um pão com ovo. É um pão com ovo, que é muito comum lá. Pão com ovo sentado nos banquinhos, como eles comem lá. Que legal. É gostoso, gostoso. Não, mas tem que ser mesmo, tem que ler isso aí. Isso aí, minha gente, enquanto comida indiana existir, um mochileiro pode ficar despreocupado. Isso aí é uma massala doce, que aí eu tive que perder o nojinho de comer com mão, né? Sim. Então isso aí é como se fosse um crepe recheado com batata, e aí você vai molhando nos molhos. Parece uma realmente delícia, e é uma delícia. Parece um taco gigante, né? E tem uma massinha de batata dentro. Eu acho que é de arroz, o crepe com a massa de batata, e você vai melando. Isso aí deve ter sido $1,50. Caramba. E você compra pra caramba. Isso aí foi lá na Malásia. Tá, e essa daí? Essa daí eu até falei, né? Quando a gente separou a foto, essa daí não é de... Nesse momento você estava trabalhando. Isso. Né? E como é que foi essa experiência? Porque o que acontece? Nessa primeira parte na América Latina eu fiz Couchsurfing. Na segunda que eu fui para a Europa, eu comecei a fazer voluntariado. Isso aí eu estou trabalhando num camping, perto de Paris, e me colocaram na cozinha. Você vê que eu tô com óculos de natação. Porque ditando moda, porque inclusive. Eu ficava lacrimejando, o povo não acreditava. A quantidade já que eu tinha cortado. Mas o pessoal de batata cortava e de boa, cebola. Você era a única que ficava Eu assim? era a única, porque assim, acho que foi no meu primeiro ou segundo dia. E aí, tanto que depois, acho que não deu muito certo me botar para limpar os quartos mesmo, porque eu demorava muito para cortar. Exatamente. Mas foi muito bom. E aí, no voluntariado, Léo, o que acontecia? Eu trabalhava aí algumas horas por dia e tinha a hospedagem, alimentação de graça. Claro. Por isso que você disse, foi quase de graça, mas assim, teve a passagem para ir para lá, teve o seguro de viagem, seguro saúde, né, que é importantíssimo. Que daí não se pode economizar. Não se pode. E aí eu buscava em alguns lugares isso, trabalhar em troca da hospedagem e da alimentação. Alguns tinham lavanderia, alguns tinham alguns passeios inclusos, sabe, bicicleta.
Então, por isso que assim, Claro. foi em Por isso troca que do eu meu falei trabalho. quase, É. entre aspas. Mas para que as pessoas possam saber, como é que a pessoa faz para descobrir isso? A gente sabe que, queria que você explicasse, tem uma rede, né, de Sim. colaboração de tanto pessoas que querem, necessitam dos serviços das pessoas, Isso. como as pessoas que querem trabalhar em troca de hospedagem, de alimentação. Explica para o pessoal como é que é. São sites, certo? São vários sites que oferecem esse tipo de serviço que você pode dar um Google colocando assim, trabalho voluntário, mas o que eu me lembro, eu fiz muito o Worldpacking, Sim. que é um site brasileiro, mas ele está todo em inglês, e aí eu chegava lá, botava assim, eu quero França, e lá eu via quais eram as oportunidades, e era muito bom você prestar atenção, assim, quantos dias são de trabalho, se tem dia de folga, quais são, assim, né, o que dá em troca, porque às vezes também pode ser uma coisa meio que escrava. Sim. E aí você não tem tempo de curtir o lugar. Claro. Então, prestar muita atenção nisso. Por exemplo, no Worldpacker tem lá, né, dias de trabalho, dias de folga, o que você recebe em troca. Por exemplo, em Moscou, eu trabalhei como guia turística. Eu só trabalhava 5 horas por dia, tirando fotos para as redes sociais, e depois eu estava livre, e era bem pertinho da Praça Vermelha. A foto que passou ali, eu estou numa fazenda no sul da França, que eu trabalhava de segunda a sexta, também 5 horas por dia, tinha um quarto só para mim, com internet, com uma cozinha. Na sexta-feira, 5 horas da tarde, pegava um ônibus e ia para Saint-Tropez, por 3 euros. Olha então aí. Era muito bom, entendeu? Então é isso. Eu lembro do Worldpackers, tem um Woofing, para quem gosta de trabalhar em fazenda, com horta orgânica, então depende do seu perfil. É tudo muito específico, né? Esse do Worldpack é mais para quem quer trabalhar em albergues, por exemplo. E aí pode ser batenda, pode ser na recepção, pode ser guia, pode ser cozinha, pode ser arrumando o quarto. Tem gente assim, eu vi até assim, se você toca música, tu que toca, tem para fazer. Mas aí tem. Tem para fazer um showzinho lá dentro no hostel em troca do seu trabalho, entendeu? Que massa. Bom, e já que a gente está falando tanto, que a gente fala de vários países, mas sempre tem que ancorar num país, a gente começou mostrando aí do México, vamos colocar as fotos, Robertinho, daquela Teotihuacan, que a gente estava até comentando aqui, a gente viajou, foi para lá, não sabe nem como é que se pronuncia, né? Pelo menos se lê assim. Eu não vou arriscar, não. Que massa. E essa daí, como eu falei, em Passeios Imperdíveis, essa daí, para quem gosta, né, sabe que o Mochileiro Radical gosta daí dessa questão de aventura, a gente vai colocar aí um videozinho aí dessa daí, que é tirolesa. Ela é, se eu não me engano, a mais alta e mais longa da América Latina. Acho que é. Meu Deus, não lembro. Enfim, tem um linkzinho da matéria aí, Robertinho. Vamos soltar o vídeo, depois tu me recupera aí com a matéria. Vamos soltar. Vamos. ¿Hacer qué? Sí. Tá aí, amantes da aventura, você sempre gosta, porque tem que ter aventura, o pessoal cobra. Então tá aí, a gente vai. Não é muito a tua cara. Acho que no México a coisa mais assim radical que eu fiz foi pular dentro de um cenote. Para quem não sabe, qual é a teoria lá do México? Que aquela rocha, sei lá o que atingiu o planeta Terra e dizimou todos os dinossauros, caiu numa região lá no México, né, chamada Riviera Maya, e aí esses buracos
atingiram lá o subsolo, né, onde passa o lençol freático, e aí é como se fossem piscinas dentro da terra, e aí você pode se jogar. Eu acho que a que eu me joguei tinha, sei lá, 12 metros, sei lá, um prédio de 4 andares. Mas já é Mas já é, mas foi a única coisa. E mas são maravilhosos os são cenotes lá. lindos, É são a melhor lindos, coisa que tem que fazer no lindos. México. Mas vamos lá, você quer chamar a atenção então sobre a Tailândia, né? Sim. Não sei se a Robertinha já conseguiu achar aí. Conta pra Isso é aí bacana. a foto, porque assim, a gente sabe que tem aquelas coisas turísticas que todo mundo quer ver. É. Depois você vai comentar a questão dos elefantes também, Comento. né? Como é que é essa questão, essa relação? É o com ela? seguinte, Tailândia. Tailândia é muito legal como destino turístico para brasileiro, porque a gente não precisa pagar visto, então é só realmente chegar lá no aeroporto de Bangkok. É muito barato, eu acho que uma média de $30, $5 o hostel, alguns passeios. E tem uma diversidade muito grande. Tem as praias ao sul, Bangkok no centro e a parte mais hippie, com montanha, com rios, no norte. Isso aí é no norte. Isso aí eu fiquei muito em dúvida, sabe, Léo, se eu visitava ou não, porque são mulheres que são refugiadas do Mianmar e você fica, bicho, parece que eu estou entrando no zoológico humano, pagando, não pagando, para ver. Só que eu fiz, de repente hoje esse é o único jeito delas ganharem alguma grana, porque o governo tailandês ainda não decidiu muito o que é que vai fazer com elas. E 2, é uma oportunidade muito única de tentar sentar lá e conversar. Trocar Pouquíssimas sabem inglês. E é muito curioso, né, assim. Sim. Então eu tentei ir para uma em que eu via que, assim, o dinheiro ficava com eles, pelo menos, sabe? Mas a Tailândia é muito fascinante. Foi uma das poucas cidades, eu acho que quando eu pisei em Bangkok, quando eu pisei em Paris, em uma hora meu celular desgastou, assim, a bateria descarregou tanta foto que eu Tanta tirei. foto, não tem de como tão não tirar, linda. né? Isso aí é outro alerta, Léo, que eu queria fazer. Eu acho que a pessoa tem que ter muito cuidado quando tem um turismo que envolve animal, sabe? Eu não recomendo fazer passeio com elefantes, porque a gente não sabe de que forma esses animais estão sendo tratados, né? A gente sabe que a maior parte de lá já é domesticado mesmo, os elefantes. É o modo de vida de muitas pessoas, mas eu não vejo graça você sentar em cima do lombo de um elefante para andar algo que você faria. O que eu fiz na Índia foi, com locais, eu descobri uma fazenda que tinha um único elefante, que ele tinha se perdido da manada. Eles cuidaram desse elefante e eu fui para dar banho nele. Só. Que é uma coisa completamente diferente, eu dei um né? banho, fiz lá um carinho. Eu pintei, mas era uma tinta que eles disseram que era ok, que até o elefante gostava, porque quando você pintava, você fazia uma cosquinha, sabe? Aí eu acreditei, foi a única coisa com o animal que eu fiz, o resto eu não faço mais. Esse negócio de andar camelo, aquele zoológico uó que tem lá na Argentina, que dó por leões, assim. Quem faz, ok. Quem acredita, ok. Eu não faço. Mas assim, o mundo está aí e tem diversos tipos de turistas. Exatamente. Né? E tem gente que vai atrás disso, tem gente que quer fazer, ou então ter uma experiência um pouco mais genuína. Né? Que eu acho que é a grande diferença quando você faz um mochilão e não aquelas viagens rápidas com companhias, vai lá, bate foto e vai, é você ter a experiência de você conviver com as pessoas, de você conhecer as pessoas. Lá no México, enfim, a gente se encontrou, a gente pôde fazer isso, né? Sentar, conversar com as pessoas e aí, como é que é a cultura? Você realmente entrar na cultura daquele local e não simplesmente dar um oi e vai embora, né? Acho que a diferença é essa. Você conseguiu aprender muito da cultura de vários locais. Quando eu viajava só de férias, eu percebi uma coisa, que eu era meio neurótica, assim, eu tinha 30 dias e eu planejava, dia 1 eu vou fazer isso, dia 2 isso, o dia no museu tal, e se alguma coisa desse errado, eu pirava. Depois do mochilão, eu comecei a fazer assim, eu vou chegar num lugar e lá eu vou ver o que tem, porque o que vier, eu vou ganhar. Sim. Não vou deixar de fazer, eu vou, assim, estar sempre ganhando. E aí é muito interessante, muita gente tem medo, mas eu sugiro, tenta numas férias fazer assim, ó, por exemplo, nessas férias agora eu vou fazer assim, eu comprei um voo Recife, Roma, com volta de Milão. O que eu vou fazer no meio, eu vou deixar Deixa fluir, o universo vai levando. Eu sei mais ou menos quais são as cidades, eu sei que o Papa aparece na quarta-feira e no domingo, eu quero básico, estar lá. né? Eu sei o básico, eu sei que o último domingo do mês tal museu está de graça, então tento ter um mínimo de planejamento. Mas assim, todo lugar quase tem ônibus, tem metrô, tem hostel, tem Airbnb, são tantas formas de você se locomover, se hospedar, que tentar deixar o menos organizado possível para só ir ganhando é melhor. Claro, claro. Sobre as fotos, Robertinha, o que é que a gente pode mostrar? Tem alguma coisa? Tem uma que eu não sei, eu nunca sei o nome, é um festival com as velas, né? Que vai subir. Sim.
Como é que é? Pronto, é o Festival das Luzes. Não sei se tu consegue localizar aí, Robertinha, para colocar. É, lá na Itália, eu acho que está em Fotos Gerais. Esse, por exemplo, eu não tinha planejado de jeito nenhum. Eu tava passeando por Bangkok, peguei um trem e aí eu vi que nesse trem estava super lotado, só tinha assim na classe C, mas eu fiz, sabe de uma coisa, eu vou. E eu acabei chegando no dia desse festival, Festival das Luzes. Sem programar? Sem programar. Você estava lá no Foi dia? Uma sorte. Eu tenho uma sorte assim, eu cheguei na Graceland, lá em Memphis, um dia antes do... Eita, rápido. Olha aí a foto, que Olha linda, aí. né? Isso aí é porque eles soltam é o Festival das Lanternas, Festival desculpa, das acho que eu falei luzes. Festival das Lanternas. Então são 2 dias, eu cheguei no domingo e estava rolando. E só pra Domingo gente não e é se só uma vez no perder, mês. eu acho que depois, Roberto, tem uma foto de você acendendo meio que É. uma das velas. Como é que é esse ritual? Assim, a gente tá vendo aí uma foto linda, aquela. Lógico, tem toda, já é bonito esteticamente. Mas Aham. qual que é? Que história tem por Que trás história? disso? O que é que significa? Você É o lembra? seguinte, o que eu me lembro que eles me explicaram é que quando você acende essa lanterna e ela sobe, é uma forma de você estar se conectando com os deuses e você faz um pedido. Pode ser um pedido ou um agradecimento, geralmente é agradecimento. Então você acende, você sobe com o seu pedido, com o seu agradecimento e tem também, a outra opção é você acender uma vela e jogar no mar. No mar não, desculpa, no rio. O que é muito contraditório, porque, meu irmão, o rio fica tão poluído no final. Ah, é. A gente tem Mas fotos acho que tem umas porque fica lá. tradições, tradição, não Tradição, sei, né? tradição, Quem né? sou Enfim. eu participei, não posso nem julgar, porque realmente é linda, a cidade toda fica envolvida nisso, sabe? É arretado. E a sensação de ver? Olha aí, essa daí? Essa foto. que eu tô acendendo Obrigado, a lanterna. Robertinha. É. Essa menina, inclusive, é da Malásia. Nesse dia eu fiz amizade com ela e me encontrei na Malásia, 2 meses depois. Olha aí, No tá mochilão vendo? acontece isso, né? Muito, muito. Então, esse é o momento que você... E assim, você compra Sim, essa compra. armação aí? Compra, é baratinho. É pra ficar vendendo o dia todo na cidade. Foi pedido ou legal. foi agradecimento? Você mandou? Você lembra? Provavelmente agradecimento, porque eu lembro que a cada lugar que eu chegava, por mais que eu não seja aquela católica apostólica romana, eu chegava na igreja e eu sentava, era um lugar calmo, para agradecer que eu cheguei ali. Eu sei que boa parte era do meu esforço, de eu ter tido coragem, de eu ter juntado dinheiro, mas é tão bom, né, você poder agradecer, assim, de estar ali, de estar realizando algo. E estar em conexão com alguém. E até uma forma assim, até você que viaja muito, lembrar da sua origem. Sim. Né? Assim, eu acho que a gente já, na época da aula, conversou com isso assim, como é que é para você viajar, gostar tanto do mundo, mas claro, saber o seu cantinho, que eu sei que é em Olinda, que é toda a sua... Como é que é para você? É verdade, eu acho que eu só fui tão longe porque eu sempre soube que eu tinha um lugar para voltar, para quem voltar, que se qualquer problema acontecesse, era mãe, era painho, então é isso. E é engraçado que eles sempre me incentivaram, não eram pais medrosos, isso foi muito bom. Desde o momento que eu pedi demissão, ao momento em que eu dizia, ó, eu tô aqui, eu vou pra Rússia, eu vou pra lá, não, vá-se embora. Aproveite, né? Vá-se embora. E sabe o que é engraçado, Léo? Porque assim, muitas pessoas dizem, eu vou perder meu emprego, vai. E é difícil você voltar, principalmente se você voltar sem grana nenhuma. Mas assim, eu lembro que eu voltei dizendo, se eu não trabalhar com jornalismo, tudo bem, não tem problema, porque eu aprendi a ser guia turístico. Eu posso trabalhar com isso, que eu vi que é muito legal. Na cozinha, talvez não. Ainda que não seja Mas, por cebola, exemplo, né? no Vietnã eu dei aula de inglês, eu achei massa. Eu dei aula porque em alguns lugares dando aula de inglês e eu fiz, tá vendo, outra profissão que eu poderia. Então você Que é outra dica, inclusive, também, né? Para quem Exato. quiser você fazer esse tipo de trabalho. Então eu voltei com essas experiências sem medo de recomeçar uma nova carreira aqui no Brasil. E é uma bagagem que não tem preço, né? A gente tá vendo aí essas imagens lindas, assim, você pensar que em 18 meses você se abriu para um mundo que sempre esteve lá, Sempre esteve os lá. locais sempre estavam lá, só que você, não, eu vou ver, né? Eu vou ver, não basta ver por foto, eu vou conhecer, vou sentir energia, né? E ó, essa aí é uma inglesa que eu fiz amizade com ela e é engraçado, porque assim, você viaja só, mas só fica só se você quiser, Claro, quiser assim, muito mesmo, tá ligado? E às vezes nem deixam, né? Tem uma Nem pessoa que diz, deixa, não, vem cá, vem pro grupo e tal. Essa enfim. inglesa foi massa porque a gente viajou boa parte da Ásia juntas e a gente foi aí na Malásia, a gente subiu na Batu Caves, que essa é uma entidade budista e essa estátua é gigante, você vê, né? Pelas pessoas subindo ali. Sim, sim. E quem levou foi um couchsurf, levou a gente para lá de carro.
foi muito legal. A foto seguinte, pode só mostrar, porque é engraçado que assim, a gente viaja, mas a gente... primeira coisa que eu pensei foi o Galo da Madrugada. Então, não é isso? A gente viaja, mas assim, Recife não sai da gente. Quando eu cheguei na Malásia, nessa cidade, na capital, que eu vi, era porque era o ano do galo. Ah, tá. E aí, por isso que tinha esse galo gigante. E já era tipo janeiro, fevereiro, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso voltar para Recife. Isso é o Galo da Madrugada, E né? o detalhe dessa foto de making-off é que esse fim de semana, quando a gente estava combinando a entrevista, eu falei, Luna, ó, manda para mim algumas fotos e tal, dos locais e tal. Ela mandou uns 150 e depois baixou para 70. E uma das fotos que ficou foi essa. E eu estava passando rapidinho para ver hoje. Ela mandou uma foto aqui da Ponte do Arte Coelho. Mandou do Galo da Madrugada. Parece muito. Foi muito engraçado isso. Quando estava passando, eu vi, rapaz, o que o Galo da Madrugada está fazendo aí? E deixa eu te dizer, a Malásia tem uma cidade que ela foi invadida por portugueses, colonizada também por holandeses, o povo chupa cana. Tem um rio que corta a cidade com pontes e uma igreja que foi construída por Duarte Coelho. É Recife ou não é? Se fosse hoje, só faltava ter o passinho, né? Meu Deus, eu não estou me lembrando o nome dessa cidade, mas ela é uma cidade maravilhosa, linda, bem pertinho de Kuala Lumpur. Uma coluna de cristal de Brenan para você dizer, ó, não, só faltava isso, assim, tinha forte, tinha resto de forte, tipo, era totalmente Recife. Todinha. A gente viaja, mas a gente busca referências, né? Ah, isso daqui parece com Recife. Ah, vai na avenida, parece a Caxangá e tal. E aí você vai vendo, né? Aí eu adoro tirar foto assim, ó. Esse aí... Eita, olha aí o cenote. Olha aí, a gente falou do cenote. Eu sensualizando aí no cenote. Aí você pensa, rapaz, esse filtro é bom. Não é não, né, velho? Só você ver água cristalina que a mesmo. água é cristalina. Pra mim, esse é o lugar mais lindo da América do Sul, Peru. Esse é a Laguna 69, lá no Parque Huascarán. Eu fazia muita coisa de bicicleta, Léo, para economizar. Isso aí, Atacama, né? Atacama. Isso aí eu fui conhecer alguns vales por conta própria. Então, assim, tentar não ter muito medo de explorar sozinha, porque são lugares tão turísticos que tem placa, o pessoal sabe conversar inglês. E, tipo, já testa o fôlego, né? Você já vai fazendo atividade física, né? Enfim. Isso aí tem que ir de excursão. Isso aí são as lagoas que tem, né, no as deserto. As altiplânicas, né? Isso aí sou eu, trabalhando como guia turística lá de Moscou. Isso aí é o Cosmonautic. Lá dentro tem a roupa de Yuri Gagarin, sabe? É muito bacana. Velho. Aí na Índia, olha, mulheres, juntar um grupinho, porque é complicado lá na Índia, viu? Você tá sozinha, vamos falar assim, a gente tá falando só coisa boa, mas assim, tem uns perrengues, tem umas coisas que você se sente um pouco. Eu ia perguntar em qual país você sentiu alguma coisa, já que você falou da Índia, o que é que você sentiu lá? Então, só para você entender o choque, eu saí da Europa, fui para a Ásia, o primeiro país que eu escolhi foi Índia, e dentro da Índia, a capital Nova Delhi. Então, a confusão, o barulho das buzinas, a poluição, a quantidade de gente na rua me assustou. Mas eu estava com couchsurf, só que ele não ficava grudado comigo o tempo todo, né? Então, assim, a quantidade de homens e de olhares me perturbou bastante, assim, eu não soube como lidar com isso logo no começo, e no terceiro dia eu estava tão estressada que eu fui bater no consulado brasileiro, ó, quero me embora, preciso ir para a Tailândia, só que na Tailândia preciso um certificadozinho de vacina amarela em inglês, e aí eles iam mandar para mim em 10 dias. A sorte que uma amiga minha brasileira viu que eu estava lá, eu peguei um trem noturno para quase, sei lá, acho que foram 12 horas dentro do trem para encontrar com ela, porque aí com ela eu já me senti mais forte, mais protegida, a gente já começou a fazer coisas juntas. E depois se juntou um amigo da gente mexicano. Léo, sério mesmo, se eu tivesse, minha gente, colocado uma aliança aqui na mão, eu soube que eles teriam, como é que eu digo, respeitado como se fosse o meu marido, assim. Eu teria mais protegida. Mas pelo simples fato de você não estar... De não estar, de ser uma mulher sozinha, obviamente não indiana, eu senti olhares, aproximações, informações erradas para me tirar do caminho. Por isso que eu fiquei bem estressada. Mas aí depois com uma amiga e depois com um amigo, aí a Índia foi fantástica. Vale mais uma dica, vale então. Demais. Então né? É isso. Tomara que vocês tenham gostado dessa enxurrada de dicas que a gente deu aqui. Infelizmente, o nosso tempo já está chegando no final. Se deixasse, a gente ficava conversando aqui bastante, porque tem bastante coisa para falar. Então, Luna, queria que só que se você se despedisse aí, enfim, falasse, você falou tanto, de um recadinho final para todo mundo que pensa que tem esse medo, que tem esse bloqueio, dizer, olha, quero viajar, mas não posso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho coragem. O que você falaria para essas pessoas? Eu acho que assim,
A primeira vez que eu dobrei a esquina da minha casa e vi outro bairro, outra cidade, e fui expandindo os olhares, eu fui vendo como o mundo é grande e com muita gente boa. Então, assim, se eu passei 18 meses e continuo viajando, é porque eu tive muita experiência boa, encontrei com muitas pessoas, só ficar atento ao mesmo cuidado que você tem aqui no Brasil, aqui na sua casa, que você tenha lá fora também, porque vale a pena demais. É muito bom viajar. Viajar é bom demais. Então é assim que a gente encerra, pessoal. Até o próximo Mochiléu. Encontro vocês. Tchau. Até mais. Tchau, até mais.